A equipe técnica que operou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em uma entrevista à imprensa que ele está bem, conversa e se alimenta normalmente e não ficará com nenhuma sequela. A imprensa de direita já está aproveitando para atacar o presidente. Será que ele concorre à reeleição? Vamos entender tudo isso com o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, é especulação sobre a saúde do presidente, para variar um pouquinho. Que é uma não notícia, mas considerando o histórico do Lula e o precedente que os Estados Unidos já abriu, né, Sofia? A gente viu esses ataques antes mesmo do Biden ganhar do Trump e se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Já virou um padrão. Também tem um problema geracional, né? A gente tem cada vez mais políticos mais velhos ligados a essas elites que se elegem. Não é exatamente o caso do Lula, mas existe um problema geracional de fato. Mas hoje de manhã, Sofia, eu estava escutando um neurocirurgião no programa que eu participo meio-dia e eu estava vendo a coletiva de imprensa do Sírio-Libanês. E assim, de fato, o que a gente tem do boletim médico é que o presidente está bem, ele já está se alimentando, barraram que ele fizesse atendimentos hoje e agendas e qualquer tipo de despacho presidencial no dia de hoje. O Alckmin está cumprindo as funções dele. Mas o fato é, Sofia, tem preocupações sobre a saúde do presidente da República e tem um debate, um grande debate, que os petistas vão ficar furiosos comigo aqui, se tiver a galera no chat, que a gente vai começar a falar se o Lula de fato vai ser candidato em 26, ou se a gente tem que colocar no aquecimento algum outro nome para de fato disputar. Mas a gente tem essa reportagem do G1, se você puder mostrar na tela, que tem aqui, né? Após cirurgia, Lula conversa, se alimenta normalmente e não terá sequelas, dizem os médicos. O doutor Calil, que é o médico do presidente, é um dos mais habilitados e eu acho que a informação é verdade, não tem nenhuma chance disso ser uma conversa. Mas foi um procedimento cirúrgico de emergência. Sofia, você que é cientista, você sabe, qualquer procedimento que afeta o cérebro é hiper delicado, não importa se realmente foi um procedimento que não vai deixar sequelas, mas é um risco. Se está surgindo novas hemorragias, é uma coisa de ficar atento ao estado de saúde. Eles fizeram um procedimento cirúrgico de emergência para drenar um hematoma na cabeça dele, ainda em decorrência da queda que ele sofreu no banheiro da casa dele em outubro. Diz o G1, citando o médico cardiologista Roberto Calil, que é o médico do presidente. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se agora estável, conversando normalmente e se alimentando e deve ficar em observação nos próximos dias. De acordo com o médico, a previsão é que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar totalmente recuperado. Até lá, nada de trabalho, diz o doutor Calil. Ele passou o dia de hoje, essa daqui é a cicatriz da queda dele, e aí ele teve que fazer um procedimento para abrir novamente a cabeça, mas foi um corte pequeno para remover esse hematoma. A Janja já está com ele no hospital, mas ele não está recebendo visitas, e como eu falei para vocês, o Alckmin já está fazendo toda a parte de agenda do Lula. Mas assim, é um quadro que inspira preocupações. E aí o legal é que a Sofia deixou aqui eu no controle de botar as telas, eu consigo trocar as telinhas aqui enquanto a gente vai falando. O Nassif já escreveu um texto. Muitos vão interpretar no pior sentido, mas é uma discussão válida sim, tá, gente? O Nassif está questionando aqui se, de repente, ao invés do candidato em 26 ser o Lula, se não seria o caso de escalar o Geraldo Alckmin para ser o candidato. Porque já que é um governo de alianças com a direita, e o Alckmin não demonstrou ser, de fato, traidor do Lula no propósito do governo até aqui, talvez ele fosse um nome. O que escreve o Nassif aqui? O acidente de Lula e as incógnitas da política por Luiz Nassif. Na hipótese de Lula ser afastado, ou ele não querer concorrer, que também é uma coisa que está posta à mesa, tá? A Mônica Bergamo deu isso na coluna dela. Haverá desafios para Alckmin, que tem histórico de lealdade, aliás, até o limite da ingenuidade, porque política não tem essa, tá, gente? Não é porque você não tem que fazer as coisas que você é bonzinho.
Às vezes você tem que fazer as coisas porque você quer chegar em determinado objetivo. E o Alckmin, as pessoas esquecem, o Alckmin era um cara que estava destruído antes dele ser reavivado como vice do Lula, tá? O João Dória tinha afundado o Geraldo Alckmin no interior de São Paulo. Ele tinha saído da vida pública. Uhum. O Lula foi lá e falou, ressuscita Geraldo, e aí votou na coalizão de direita que ele se elegeu. Então tem uma gratidão em cima disso. As primeiras informações que circularam na mídia, diz o Nassif, falam da cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana, a que Lula foi submetido esta madrugada, uma condição grave que ocorre quando o sangramento dentro do crânio pode envolver o cérebro ou espaços ao seu redor. Sua gravidade depende da localização, extensão, do sangramento e da rapidez do que é relevante tratado. Para casos mais simples, como hematomas pequenos, ou de evolução crônica, como hematomas subdurais crônicos, há procedimentos mais simples, como drenagem guiada por imagem ou endoscopia. Foi a intervenção sofrida por José Dirceu há algum tempo, que ele voltou da China, e que não deixou sequelas. Mas Lula sofreu hemorragia. Portanto, o seu quadro é grave, embora em nenhum momento tenha perdido a consciência, segundo o ministro que esteve ele até o seu translado em São Paulo. Ele teve dor de cabeça, parece que é o que dizem os relatos. Eram dores de cabeça, sim. Nas próximas horas haverá um quadro mais claro sobre a saúde de Lula. Pode ser que ele se recupere rapidamente, mas há riscos concretos de que fique afastado da presidência por um tempo, em um período de reabilitação, e uma possibilidade, ainda não se sabe em qual nível de probabilidade, de ser obrigado a deixar a presidência. Nesse caso, o cargo de presidência será ocupado pelo vice Geraldo Alckmin. Alckmin tem características históricas e outras adquiridas no exercício da vice-presidência de Lula, mas principalmente no comando da nova indústria brasileira. Tem o mérito de reaproximar Lula da classe industrial. A última visita de Lula e Alckmin à Confederação Nacional da Indústria, o CNI, desmanchou décadas de desconfiança, aliás, uma desconfiança fruto da má informação, já que historicamente Lula sempre foi a favor da atividade produtiva. Com Alckmin à frente do governo, a nova indústria brasileira irá ao centro das políticas públicas, o que não é mal. Haverá ainda um jogo tradicional da mídia de trocar a implicância irracional contra Lula pelo exercício de lisonja, buscando cooptar Alckmin. O mesmo ocorrerá com a classe empresarial, contaminada pela campanha dos jornalões, cujo inacreditável sonho de consumo é o presidente argentino Milei. Isso aqui que o Nassif fala a verdade, tá? O ideal de campanha da Folha de São Paulo nesse momento, pasmem, é o Javier Milei. A Silvia Colombo está defendendo o governo Milei neste momento. É uma coisa bizarra. Mas é o seguinte, gente. Nas conversas do PT, o que é dito é que o sucessor é o Haddad. Mas, pelo visto, o nome do Haddad não conquista ninguém, ainda mais depois desse grande apoio que ele está dando para a Faria Lima. E a Faria Lima agora está retalhando o governo. Isso vai ser tema do nosso próximo corte. Eu acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades de ser um homem da chapa. A presença do Alckmin pode ser importante, tanto na cabeça de chapa, quanto na parte ali de trás. E aí vieram os ataques da mídia tradicional, né, Sofia? O Lula, fora do páreo, tem uma colunista que virou meme no meu WhatsApp, que é a Raquel Landim, que ela só descobre podres do Guilherme Boulos, ela não fala de mais ninguém na política, é uma coisa incrível. É a pessoa mais próxima do mercado financeiro. E aí, ela já falando que a galera tá muito otimista, assim, com a saúde do Lula. Preocupados com reeleição, ministros reforçam otimismo pós-cirurgia de Lula. Os principais auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva correram para as redes sociais para reforçar o discurso otimista sobre a saúde do presidente após a cirurgia de emergência para a drenagem de uma hemorragia cerebral. Alexandre Padilha, das Relações Internacionais, Paulo Pimenta, das Comunicações, Jorge Messias, advogado-geral da União, são alguns dos ministros que afirmaram que Lula está bem e deve retomar atividades em breve. Eles disseram que o presidente já acordou, comeu e conversou e deve estar em Brasília na próxima segunda-feira. E fato que a entrevista coletiva da equipe médica não deixa margem para dúvida. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meninges. Ele está com as funções neurológicas preservadas, disse o Mercos Stavali, do Hospital Sírio-Libanês. Portanto, é bom que fique claro que as opiniões dos especialistas que não viram o paciente nem os exames sobre sequelas não passam de meras especulações irresponsáveis. Olha só, dona Raquel sendo responsável, mas ela vem em seguida e diz:
Lula também não tem demonstrado qualquer alteração de raciocínio desde quando bateu a cabeça numa queda no banheiro em outubro. Por que tamanha preocupação da equipe política do governo? Lula está com 79 anos e, como toda pessoa nessa idade, tem a saúde mais frágil. Aí começam as pimentinhas de Dona Raquel. Os médicos informaram, por exemplo, que a cicatrização de traumas cranianos, como sofrido por ele, é mais complicada em idosos. E se esse incidente parece mais simples, outros no futuro podem não vir a ser. Não é etarismo, mas a realidade da vida com a qual o governo, o PT e seus aliados precisam, mas tem muita dificuldade de lidar. Raquelzinha já está jogando ali um veneno básico, dizendo que, ó, o cara tá bem, ela não vai ser negacionista. A Raquel é uma jornalista bem informada, mas ela já joga assim. Eu acho que os caras estão otimistas, que eles temem o que pode vir sem o Lula no páreo. E aí eu quero colocar duas coisas para vocês entenderem o ódio que existe ao Lula em cima dessa questão da saúde dele, e existe muito antes dele chegar nesse terceiro mandato. Tem uma matéria minha de 2015 que já existiam grupos pedindo a morte do Lula no Facebook, tá? E eu já tenho isso armazenado há muito tempo. Antes da Lava Jato prender ele, esse grupo foi criado por um advogado de Bragança Paulista que reclama da justiça, era a época do auge da Lava Jato. Era um grupo com 1.500 pessoas. Esse rapaz aqui, que se chama Márcio Luiz Cursi Nardi. Ele é admirador do ator Kevin Costner e da Fórmula 1. Nardi abastece sua conta com uma mistura de UOL, da Veja e da Isto É, e montagens mentirosas do ex-presidente petista e notícias visivelmente falsas. No repertório também estão incluídos dados como Folha Política, quem viu meu corte aí do MBL sobre as origens do Gabinete do Ódio, eu falo sobre isso, Movimento contra a Corrupção, que na época era chefiado pelo Alexandre Frota, e Revoltados Online. Então é essa turma aí que fica sustentando o ódio. E veio uma notícia em cima da hora, Sofia, também, a Fórum deu e saiu no Metrópolis, que um homem chegou a invadir o hospital desejando a morte do Lula. Então, surpreendendo absolutamente ninguém, né? Que esse tipo de coisa vai acontecer. Não, surpreende ninguém. Olha o vídeo, gente. Já morreu? Se pode demorar a morrer, é ladrão, né? Já morreu, é isso aí. Mas, Sofia, só para encerrar minha participação nesse corte e colocar uma questão, independente do ódio que existe ao Lula, eu acho que a esquerda precisa de uma alternativa, mesmo que seja o Haddad. Precisa ter um plano B. Porque senão corre o risco, e eu vou dizer para vocês, o perigo não é só o Tarcísio, que já está provando que é pior que o Bolsonaro na área da segurança pública. É surgir um Pablo Marçal, que inclusive está quieto, e aí ele vai pegar justamente na rabeira da saída do Lula do jogo. O que você acha? Não, a esquerda precisa sim de uma alternativa, e eu vou dizer uma coisa que talvez desagrade as pessoas que vão assistir, mas a Raquel Landinha ela não estava mentindo. Eu acho que a questão, a gente pode falar aí da questão da construção do texto, né? A construção do texto, o que você decide destacar, o que você decide não destacar, qual a estrutura que você coloca, a ênfase, o destaque. Então, tudo isso tem uma maldade, mas que ela não falou nenhuma mentira ali. De fato, gente, quedas são uma das maiores causas de morte entre idosos. Isso é um fato. Não é mentira. É muito mais complicada a recuperação de uma pessoa de 80 anos do que uma pessoa de 60, do que uma pessoa de 30. Isso é um fato também. E isso, especialmente quando a gente está falando na questão aí do cérebro, que existe na neurociência um termo que é a neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro se adaptar às mudanças que vão sendo causadas pelo ambiente, e isso inclui aí lesões que vai diminuindo com a idade. Então, não é mentira que é mais complicado para o Lula. E foi uma questão aí um pouco mais simples, porque ficou nas meninges, né? Ficou ali nas membranas que
ficam em volta do cérebro, não chegou a danificar o cérebro, os sintomas era por causa da compressão, mas mesmo esse tipo de lesão, se não é feito um procedimento como esse que foi feito, isso aí pode acumulando mais, gerando mais pressão, que vai dar problemas, pode gerar um processo inflamatório, que também pode dar muitos problemas. Então, é uma questão complicada essa que a gente viu, e um procedimento cirúrgico sempre é um risco. Todo procedimento cirúrgico é um risco, seja por algum problema que dê na anestesia, seja por algum problema com infecção hospitalar. Então, assim, a gente não pode levar isso na brincadeira. O Lula tem que se cuidar muito Sim. e a esquerda precisa ter um plano B. Sim, é isso. Que muitas vezes o pessoal interpreta assim como se fosse uma sabotagem, mas não é sabotagem, gente. Nem que seja qualquer nome que o presidente tiver. Assim, o Bolsonaro já tem um nome. O Bolsonaro já tem um nome. Então, se o Lula precisa colocar mais claramente qual vai ser o seu nome. O pessoal no chat está dizendo que é o Boulos, mas eu não sei. O Boulos ainda que me conste é um deputado do PSOL. E o PT não costuma fazer apoios a quem é fora do círculo. Então, é complicado, gente. É complicado. A gente vai ter que começar a tomar decisões difíceis. Para a turma que falou que 2026 já tá ganho, não tá, não. Não tá, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Definitivamente não. É isso, Sophie. Então, vamos ficando por aqui com esse corte, mas pessoal que está vendo a gente ao vivo aí no chat, não saiam daí, que logo, logo a gente volta com mais Plantão do Meteoro.